A paz do Senhor a todos os alunos e membros do Projeto 7, Sociedade Educacional Teológica. Aqui é o professor Efraim Moraes, sou professor da matéria de Introdução à Filosofia, e todos sejam bem-vindos ao nosso quarto encontro, a nossa aula de número 4, a nossa segunda parte do segundo tema, as origens da filosofia e a busca pela verdade. Vamos dar continuidade a esse segundo tema e falarmos agora sobre, não sobre os poetas, mas praticamente pelos primeiros filósofos que surgiram na nossa história, ok? Nós vamos agora dar início. Deixa eu sumir aqui. O mais importante é a nossa matéria, tá? As primeiras explicações das origens do cosmos, baseado na observação da física. Bom, vemos que Hesíodo, com base nas revelações das musas, narrou a origem do que nós conhecemos como cosmos, né? Agora veremos que, ao contrário de Hesíodo, os primeiros filósofos fundamentavam suas cosmologia, né? Ou seja, explicação sobre a origem do mundo, não mais sobre os auspícios das revelações dadas pelos deuses, mas a partir das explicações baseadas na observação da physis, ou seja, da natureza. E, com isso, nós podemos dizer aqui, conheci, essa segunda classe era conhecido por nós como os pré-socráticos, ou seja, os que precederam a Sócrates, um grande filósofo, eu creio que quase todos já ouviram falar, pelo menos, desse nome. Esses filósofos eram homens de grande saber, teóricos e também práticos, aos quais foram atribuídos diversos feitos notáveis, como, vamos citar aqui dois exemplos. O exemplo de Tales de Mileto, que ele conseguiu prever eclipses e medir distâncias de navio no mar. E também podemos falar de Anaximandro, né, que ele traçou os mapas da Terra e construiu relógios de sol. E o que nós podemos falar ainda mais? Né? Que alguns desses feitos só se tornaram possíveis por causa dos conhecimentos astronômicos e matemáticos que eles adquiriram, provavelmente, dos babilônios e egípcios. Porém, não é por conta disso que esses primeiros filósofos se distinguiram dos poetas. Como nós vimos, né, os poetas na nossa primeira parte desse tema. Na verdade, sua originalidade se tornou mais visível quando consideramos suas explicações sobre fenômenos naturais, como a chuva, o raio, o trovão, bem como suas cosmologias, que seriam as suas descrições do cosmos, como tudo surgiu, né? E, na comparação dessas explicações com a palavra mítica religiosa dos poetas, que notamos o surgimento de algo novo, que podemos destacar aqui, que seria o uso da especulação racional para a compreensão da realidade manifesta aos seres humanos. E, continuando aqui, que durante o século VI a.C., né, o tema da physis, isto é, da natureza, ela exerceu um forte impacto na especulação racional dos primeiros filósofos gregos, como Tales de Mileto, Anaximenes, né, e outros, mas esses são mais conhecidos. Assim, se considerarmos que a filosofia nasceu com Tales de Mileto, então, de certo modo, temos que também que afirmar que a filosofia nasceu primeiramente como física. E, nesse caso, os primeiros filósofos, na verdade, deveriam ser chamados como físicos. Porém,
apesar do termo física vir de physis, o significado que os gregos, né, deram a esse termo não é o mesmo significado que conferimos o termo física em nossos dias. Por exemplo, os gregos não entendiam por physis a ciência que investiga as leis do universo. Para eles, a physis, né, não é uma ciência, mas o fundamento eterno, perene, imortal, imperecível, de onde brota tudo e para onde tudo retorna. Ela é o elemento primordial de tudo que existe. Além do mais, a physis é aquilo que origina todos os seres infinitamente variados e diferentes do mundo. Seres que, ao contrário do princípio gerador, são perecíveis ou mortais, ou seja, embora a physis seja imortal, as coisas geradas por ela são mortais, né? E, de início, algumas das questões que ocuparam os primeiros filósofos não parecem ser propriamente filosóficas. Isto ocorre porque, de acordo com o nosso contexto moderno de ciência, as respostas às questões dos primeiros filósofos são dadas pelas chamadas ciências empíricas, e não pela filosofia. Ora, não é comum procurar na filosofia as respostas às questões como fenômenos naturais, como a chuva, os raios e o próprio trovão, né? Há uma ciência empírica, a meteorologia, responsável por essa tarefa. Entretanto, os primeiros filósofos buscavam respostas para as tais questões. E é certo que as respostas que deram a algumas dessas questões podem não ser a última palavra aceita pela física atual, porém, elas apresentam um aspecto muitíssimo relevante para o estudo sobre o surgimento da filosofia, que é a mudança da maneira de se lidar com as questões das origens, ou seja, a passagem de uma reflexão mítico-religiosa para uma reflexão científico-racional das questões últimas. Ou seja, resumindo tudo, tá? Essa mudança da visão dos poetas que achavam que o que as suas interpretações eram vida e era dada pelos deuses, né, ou pelas deusas, né, as musas, agora os filósofos tentam explicar de uma forma, vamos dizer assim, mais científica, através de uma física, mas não podemos comparar essa física com uma física atual, de hoje, dos nossos dias, mas sim uma tentativa de explicar racionalmente, né, como tudo funcionava no cosmos ou no universo. Daqui a pouco nós voltamos com a nossa segunda parte do nosso encontro, da nossa aula número 4. Até lá.